um texto um pouco longo, eu peço que você preste bastante atenção, acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos meditar neste capítulo, a partir do verso de número 1, eu lerei até o 23. Então, muita atenção, vamos acompanhar todo o relato e depois nós vamos ver aquilo que Deus quer falar conosco, como nós podemos aplicar as verdades desse texto no nosso coração. Marcos capítulo 7, do verso 1 ao verso 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas. 2 pontos. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então Jesus lhes responde no verso 6: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quando maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Verso 23. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez, ó Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque é um grande privilégio podermos nos reunir como igreja e bendizermos o Teu nome, cantando hinos de louvor ao Senhor, entregando a nossa vida no Teu altar, entregando dízimos e ofertas, entregando a expressão do nosso corpo a Ti através das nossas canções, mãos erguidas aos céus, coração compenetrado em Ti, na Tua palavra. Senhor, com o perdão dos nossos pecados, nós já oramos confessando, nós Te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, e apesar de quem somos, fala aos nossos corações, edifica-nos pela Tua palavra e enche-nos com o Teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu queria pensar nessa manhã sobre como sermos homens e mulheres puros. Como sermos homens e mulheres puros. Como sermos puros diante de Deus
como sermos santos diante do Pai, como caminharmos nessa luta diária que é a vida cristã, um caminho de santidade, em que nós possamos nos aperfeiçoar, que nós possamos ser melhor do que temos sido até então. Como é que nós podemos caminhar uma vida cristã que nos ensine, que nos ajude a sermos mais parecidos com Deus, a cumprirmos a vontade do nosso Pai, caminhando com Cristo, sendo ensinados, sendo disciplinados também pelo Espírito Santo, e assim caminhando em fé. Como nós podemos viver diante de Deus assim? Então eu pensei em 3 pontos que eu quero compartilhar com os irmãos de maneira breve nessa manhã. Primeiro, olhando para si e vencendo a hipocrisia. Foi um texto longo que nós lemos, 23 versículos. Então há uma longa história aqui. Mas essa história começa com Jesus sendo interpelado pelos fariseus. E quando esses fariseus, encontrando-se com Jesus, veem que os seus discípulos foram comer sem passarem por toda a ritualística judaica de lavagem, que era mais do que somente lavagem ficou horrível, de lavar as mãos. De lavar as mãos, mas não era só lavar as mãos, mas era se purificar. A ideia de que eu fui à rua, eu andei pela praça, fiquei impuro, me sujei, então ao chegar eu faço um ritual de lavar as mãos. Mas não é como nós, por pura higiene, que lavamos as mãos, ou então encontramos um álcool em gel, passamos um álcool nas mãos. Não, eles transformaram isso em um ritual religioso, e é isso que eles estão colocando diante de Jesus. É como se ele dissesse assim, porque quando fica só o lavar de mãos, fica parecendo uma coisa assim: poxa, Jesus podia ter ensinado os discípulos a lavar as mãos mesmo, é higiene. Mas não é disso que eles estão falando. Eles dizem: Senhor, temos uma questão a te apresentar. Por que os seus discípulos não passam pelo ritual de purificação como nos ensinaram os anciãos? Como nos ensina a tradição? Essa é a pergunta. Não é simplesmente: por que seus discípulos não estão lavando a mão? Se fosse só essa questão, estava fácil de responder. Jesus viraria a eles: desculpa, queridos, da próxima vez eles vão lavar as mãos. E está resolvido. Mas não, o problema é maior. A pergunta é: por que os seus discípulos não cumprem o ritual religioso? E então a resposta de Jesus é: bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vocês. Vocês são hipócritas. Vocês seguem a tradição de homens, esquecendo-se do princípio maior que deveria estar posto em vossos corações. Esses fariseus estão julgando Jesus e julgando seus discípulos, sem olharem para si. A repreensão de Jesus que vem para eles é que eles são hipócritas. Vocês estão usando máscaras. Vocês estão fazendo como os atores do teatro grego, que colocam uma máscara sobre o rosto para parecerem ser algo que em verdade eles não são. É o significado da palavra hipocrites. Vocês usam máscaras. Vocês se revestem de uma santidade que não existe nos seus corações. Vocês se revestem de uma prática religiosa que não está sacramentada em seus corações. Então a repreensão de Jesus para eles, e que serve de lição para nós, é: olhe para dentro de si, olhe para o seu próprio coração, faça diariamente um autoexame e veja aquilo que de fato você tem seguido por ser mandamento divino e aquilo que você colocou no lugar de Deus como mera tradição, você se acostumou a fazer por rito religioso, se esquecendo do que é essencial. E aqui, queridos, a vida cristã coloca a nós um grande desafio. É mais fácil sermos tomados pelos ritos, é mais fácil caminharmos pelos extremos, é mais fácil sermos radicais na ritualística do que pagarmos o preço diário para caminharmos dia a dia com Deus, reconhecendo que nem sempre o que fazemos é aquilo que cremos em nosso coração. É mais fácil, queridos, nos acostumarmos que todo domingo de manhã nós temos que estar na igreja, do que criarmos uma disciplina devocional, crendo que todos os dias eu preciso ler essa palavra e eu preciso ter um tempo de oração com Deus.
É mais fácil, querido, porque parece que nós cumprimos o ritual como quem bate o ponto, como quem vai ali, registra a sua chegada e depois pode dizer a Deus: Deus, ó, eu fiz, hein? Deus, eu fui. Não, queridos, é muito mais difícil levar a vida cristã, é muito mais penoso levar a vida cristã como ela deve ser levada, quando eu tenho que expurgar o meu corpo, quando eu tenho que disciplinar o meu corpo, que quer dormir e não quer ler a Bíblia. Quando tarde da noite, à meia-noite, à 1h da manhã, o sono já tomou conta de mim há 2 horas atrás, então a Bíblia ficou ali de lado. É mais fácil então eu pagar o preço, vindo a um lugar, como nós estamos aqui hoje, e então eu digo: o pastor orou, o pastor leu a Bíblia, eu ouvi a palavra de Deus, eu entrei numa sala, eu ouvi um ensinamento. É mais fácil passar por esse ritual no domingo do que criar toda a disciplina, vir aqui e você aprender com a palavra, e você orar ao Senhor, e no momento de confissão de pecados, você confessar os seus pecados, e no momento de adoração em que nós estamos louvando ao Senhor, você fechar os seus olhos, você erguer as suas mãos. É mais difícil se entregar do que ter uma casca do ritual. Essa palavra que Jesus dá aos fariseus é uma palavra dura, e ele diz, ensinando aos seus discípulos e a todos nós nessa manhã: olhe para si, olhe para o seu coração, examine-se a si mesmo, faça um autoexame e vença diariamente a hipocrisia. Não tenha sempre o dedo em riste para olhar o erro dos outros, mas diante de Deus, com o coração humilde e quebrantado, reconheça os seus próprios erros e mude, vivendo em santidade para o Senhor. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Se queremos ter uma vida cristã pura, se queremos ter uma vida cristã que vence toda a dificuldade, que vence as dificuldades da nossa natureza caída para viver com Deus, então nós temos que, de fato, colocar o coração diante do Senhor, olhando para nós mesmos, reconhecendo a nossa pequenez e olhando para Ele, mirando nele, ver a sua imagem refletida em nós, para que assim cresçamos em fé. Mas em segundo lugar, queridos, esse texto nos ensina, essa longa história, o segundo ensinamento de Jesus, que eu preciso observar a vontade de Deus, superando as tradições ou a tradição dos homens. Ele diz, Jesus dizendo aos fariseus, ele diz assim no verso 8 em diante. Se você ainda está com a Bíblia aberta, olha aí o texto. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Verso 9. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, quem mais disser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Agora, olha aqui para o pastor, queridos. Nós precisamos observar o mandamento de Deus para superar a tradição dos homens. Se fosse no nosso culto de jovens, se fosse na nossa celebração de juventude aqui no sábado, que geralmente acontece com os adolescentes às 6h30 e com os jovens às 20 horas, momento de propaganda rápida. Se fosse com os nossos jovens, eu diria assim, malandramente, os jovens perceberam, malandramente, esses caras estão subvertendo o mandamento com uma palavra simples que está no texto: Corban. Marcos traduziu já para a gente a palavra da tradição hebraica e colocou já em grego para a gente aqui o Corban. Corban, segundo a tradição judaica, era um momento em que, por um voto feito com Deus, fosse numa consagração particular, como o voto de Nazireu, na tradição judaica, fosse por um voto simples, feito momentaneamente, você separava algo para Deus e aquilo se tornava intocável, como se fosse algo santificado para o Senhor. Como se nós, teclado, por exemplo, que eu toco, dissesse: ó, esse teclado aqui é separado para Deus, então não vou tocar nada nele a não ser músicas que glorifiquem a Deus, que falem de Deus, que deem glória a Deus. Ou como se nós utilizássemos aqui algum utensílio cultico
sei lá, a taça da ceia, ele dissesse, a taça é santa, ou a Bíblia que está ali em cima, aquela Bíblia está separada. Vou fazer um voto, aquela Bíblia está separada para Deus. Na prática, os judeus faziam assim: vou tirar um tempo de consagração e de separação a Deus, e então, como prova dessa minha santificação e dessa separação diante de Deus, eu vou reservar parte das minhas finanças, ou da minha terra, ou do meu gado, para Deus. É como se no momento de culto, um judeu dissesse assim: estou consagrando a minha vida a Deus, então, para além da dízima da terra, para além da oferta de terras que eu já entregaria a Deus, por obrigação, porque é mandamento, como o meu dízimo, eu vou separar também uma oferta para o Senhor. Além do meu dízimo, vou dar também uma oferta ao Senhor, como consagração da minha vida. Senhor, o Senhor fez tal coisa em mim, eu quero te agradecer, o Senhor fez tal obra na minha vida, eu quero te dar graça, então eu vou separar tal parte das minhas finanças para o Senhor e vou consagrar para a obra missionária, ou algo desse tipo, traduzindo para os nossos dias. É como se eles fizessem isso. Isso é corban, separar algo específico para o Senhor, e aquilo eu não mexo mais nele. Olha o que Jesus está ensinando aqui, segundo a tradição que eles praticavam. O mandamento foi: cuida do teu pai, cuida da tua mãe, respeite, não só o respeito, mas o sustento quando for necessário. Então Jesus vira para esses homens e diz: malandramente, vocês, para não sustentarem os pais de vocês, dizem que vocês não têm dinheiro, porque o dinheiro que vocês têm é corban, está reservado numa poupança. Na verdade, vocês vão usar isso pelo seu próprio sustento futuro e vão deixar os pais de vocês na miséria hoje. Você tem dinheiro, você vai usá-lo futuramente, você reservou só durante o seu tempo de consagração. Mais tarde você vai resgatar esse dinheiro da poupança, vai comprar o seu apartamento, e enquanto passa todo esse tempo com o dinheiro lá guardado, os seus pais estão passando fome. Os irmãos entenderam a ideia do que é o corban? É isso que Jesus está falando para eles: o dinheiro de vocês está reservado, os pais de vocês estão passando necessidade, e vocês estão dizendo: oh, papai e mamãe, não podemos fazer nada por vocês hoje, porque não estou com dinheiro. O dinheiro que eu tenho não é meu, eu deixei reservado para Deus durante um período. Então nós temos um problema aqui. A hipocrisia se torna latente quando eles dizem: eu tenho, quero usar no futuro, mas está reservado. Malandramente, estes meninos estão guardando para si, enquanto há gente passando necessidade, e são seus próprios pais. Eles observam a tradição pelo seu próprio interesse, para o seu benefício próprio, e não observam o mandamento essencial de Deus. É nisso que a vida cristã nos ensina a largarmos a nossa vontade própria, a abandonarmos o desejo de cumprirmos a nossa carne, e então devemos buscar aquilo que é essencial na vida cristã. Devemos deixar o urgente pelo essencial. Devemos deixar as necessidades próprias por aquilo que Deus quer de nós. Precisamos gastar mais tempo em oração, precisamos gastar mais tempo em comunhão uns com os outros, orando uns pelos outros. Precisamos gastar mais tempo ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando naquilo que Ele quer para as nossas vidas. Precisamos gastar mais tempo debatendo essa palavra nas nossas salas de escola dominical e aprendendo mais sobre os princípios da fé que nos levarão a uma vida cristã sadia, superando a tradição dos homens, para que nós não cumpramos a tradição para satisfação pessoal. Cristo está nos ensinando através dessa longa história. Nós precisamos olhar mais para nós mesmos para vencermos a hipocrisia, mas nós precisamos observar a vontade de Deus e enfim superar o que é meramente uma tradição de homens, para que essas tradições não se tornem essencial e acobertem aquilo que em verdade é a vontade de Deus. Mas por último, queridos, Cristo nos ensina: precisamos limpar o nosso coração para fugirmos da contaminação. Eu não sei se você observa como eu observo. Cláudio, eu vou pegar o outro microfone porque eu estou me sentindo preso aqui. Eu não consigo, mais forte do que eu. Tirei, é mais forte do que eu. Queridos, é um problema. A Larissa fica brincando comigo, eu seguro aqui, assim de um lado para o
desse texto, é o que Jesus está falando no final, e que eu acho uma visão interessantíssima. É um problema do coração. Didaticamente, parece óbvio que os fariseus estão dizendo. Aquilo que está sendo posto para dentro, lembra que ele estava falando sobre comer sem lavar as mãos. Aquilo que está posto para dentro pode acabar nos contaminando. E a palavra de Jesus é tão direta, irmãos. Aquilo que a gente come desce para o ventre. Está no texto, não está no texto, irmãos? Do ventre vai para um lugar escuso. Eu não quis dizer onde é, mas nós biologicamente sabemos o que acontece. E não é isso que faz mal ao homem. E se Jesus está transformando uma questão que era mera tradição humana em um princípio espiritual que deve ser seguido por todos nós, então o que ele acabou de dizer é: o problema não é aquilo que nós colocamos dentro, o problema é aquilo que nós gestamos na nossa vida e acabamos por externalizar. O que nos contamina, parece contraditório, o que nos contamina é o que sai. Faz Jesus, não pode ser assim. O que contamina não é o que sai, mas se o princípio é espiritual, ele está dizendo, não é simplesmente o que sai, é aquilo que nós estamos gerando dentro de nós. E aqui o nosso coração gera coisas. E ele está dizendo, o problema é aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós nutrimos no nosso próprio coração. Você percebe a lista? Paulo gostava de fazer muitas listas. A lista que está no final, vê uma lista de pecados. E ele ainda diz, no final, ele termina com a loucura. Nós nos tornamos insanos, loucos, por aquilo que nós gestamos no nosso coração e que não foi posto diante de Deus. Queridos, olha que beleza, olha que bela a mensagem de Jesus para nós. Cuide do seu coração, porque não é aquilo que você coloca para dentro que o contamina. Porque, queridos, em verdade, nós vemos tantas coisas. Você está assistindo na televisão, você está lá sentado no sofá e passa tanta porcaria na nossa frente. Todos nós vemos inúmeras coisas que são inúteis. Todos nós ouvimos no nosso ambiente de trabalho, nos nossos grupos de convívio, onde nós estamos nas rodas de conversa, nós ouvimos tantas coisas inúteis. E não vamos conseguir nos livrar de ouvir essas coisas, de ver aquilo que passa diante dos nossos olhos. Mas nós podemos nos livrar daquilo que nós cultivamos no nosso coração. É isso que Jesus está nos ensinando. Se eu não posso me livrar daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo, porque não é isso que Jesus está ensinando que me contamina, eu preciso cuidar daquilo que eu deixo germinar em meu coração. Ele está nos ensinando assim, claro, vou voltar para cá. Ele está nos ensinando assim. Voltei. Eu não posso, querido, em nome de Jesus, eu não posso ficar colocando aquilo que não é de Deus no meu coração, porque se eu faço isso, essas coisas vão germinar, elas vão se tornar árvores frondosas, e sendo árvores frondosas, elas revelarão o fruto de maldade que está guardado em meu coração. Se formos olhar pelo princípio bíblico que salta esse texto, porque a Bíblia se interpreta, queridos, o texto está dizendo que o coração do homem é maldoso. E se eu deixo o meu coração ser tomado pelos maus desígnios, pela prostituição, pelos furtos, pelos homicídios, pela adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia e loucura, essas coisas saltarão de mim. E Cristo então nos ensina, todos esses males vêm de dentro. Então cuide daquilo que está sendo plantado em seu coração. O que os fariseus estavam fazendo era muito mais pernicioso do que comer sem se lavar. Era muito pior do que isso. Um coração amargurado, um coração azedo, um coração sem amor fere, machuca, um coração assim mata. Isso se torna, queridos, perceptível, é externalizado. Se você nutre a amargura no seu coração, na sua conversa, você lançará a amargura. Se você nutre tristeza no seu coração, tem sempre uma autoestima baixa, isso se revelará na forma como você se expressa. Nós precisamos cuidar do nosso coração,
para que o nosso coração seja diariamente sarado por Cristo, sanado de suas mazelas, porque o nosso coração é maldoso, porque a nossa natureza é caída. Precisamos lutar contra ela, limpando diariamente o nosso coração, abrindo as gavetas do nosso coração e fazendo uma faxina diária para fugirmos da contaminação. Onde não há agentes contaminantes, quando nós limpamos, quando nós esterilizamos diariamente, o nosso coração vai se tornando mais e mais limpo, e nós vamos nos parecendo mais com o nosso Senhor. Mais e mais teremos o coração de Cristo ao invés do nosso coração. Precisamos viver então, queridos, olhando para nós mesmos, e assim venceremos a hipocrisia, observando diariamente a vontade de Deus, e finalmente vencendo o que é meramente tradição de homens, mas por fim, fazendo uma faxina diária na nossa alma, limpando diariamente o nosso coração e fugindo da contaminação, tendo, cada dia que passa, um coração mais parecido com o coração de Cristo. Que o Senhor nos abençoe sempre através da sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez colocamos-nos diante de Ti, ó Pai, e te suplicamos, cuida de nós, ó Deus, guarda o nosso coração em Ti, livra-nos da hipocrisia, Senhor, das máscaras, de vestes que não são nossas. Estamos às vezes guardados atrás de uma roupagem que não nos pertence. Livra-nos disso, Senhor. Pai, livra-nos para a glória do Teu nome, Senhor, de dizermos que seguimos a Tua vontade, quando na verdade estamos praticando um ritual. Nos tornamos mais religiosos do que verdadeiros filhos Teus. Nos tornamos mais perseguidores, ó Pai, daqueles que não têm a mesma visão, ideia ou fala que nós temos, e não olhamos para nós mesmos buscando aquilo que é essencial. Nos ajuda, ó Pai, a fugirmos do que é meramente tradição humana, para que alcancemos aquilo que é essencialmente vontade divina para as nossas vidas. Por fim, Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê um novo coração, nos limpando, nos lavando, nos ensinando a fazermos um autoexame, para que assim, Deus, nosso coração seja lavado diariamente. Meu Deus, para que através desse autoexame o nosso coração seja terra fértil para os Teus mandamentos, para a Tua vontade, para os princípios que vêm dos céus. E assim, meu Deus, nós cultivemos coisas boas, para que no falar, no agir, nós falemos e tenhamos ações, ó Pai, que correspondam à Tua vontade, honrem o Teu nome e abençoe. Nos livre, ó Deus, de uma vida azeda, de uma vida amargurada, sisuda, sem graça, insossa. Nos dá uma vida plena em Ti, nos dá uma vida, meu Deus, de realização no Senhor, crendo que nós oramos e somos ouvidos, crendo que nós nos entregamos, nos derramamos, choramos diante do Senhor, e o Senhor colhe as nossas lágrimas, atende o nosso clamor, crendo, ó Deus, que quando nos alegramos em Ti, o Senhor também está alegre em nós, o Senhor também festeja conosco, e podemos dar graças, porque é o Senhor quem tem derramado alegria no nosso coração. E assim, meu Deus, nos ajuda a termos um coração que bendiga, louve e honre o Teu santo nome. Faz isso nas nossas vidas, Senhor, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém. Glória ao nosso Deus. Queridos, no nosso boletim, já encerrando, nós temos o texto de Atos no capítulo 17, 2 versos, o verso 16 e 17. O texto diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, também na praça, todos os dias. Interessante desse texto é como Paulo, tendo que aguardar em Atenas, não consegue ficar parado, mas vendo a realidade do povo, ele sai, inquieto, fala.
um momento de nós orarmos pela nossa cidade, pela nossa nação, pelas nações da terra, para que a palavra de Deus chegue aos corações daqueles que ainda não o conhecem. Pastor Carlos vai fazer essa oração, mas vamos todos orar, pedindo a Deus: Senhor, abençoe o nosso país, e que nós, como povo de Deus, não estejamos parados esperando algo acontecer, mas com o nosso coração inquieto, nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou para si, tirando-nos do reino das trevas para o reino de sua luz, e que a luz dele brilhe através de nós, que a nossa nação seja curada, salva pelo poder do Evangelho que há através das nossas vidas.